Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia convida-nos a tomarmos uma decisão radical em nossa vida de definitivamente nos elevarmos em nossa vida de conversão, passando a confiar mais em Deus. O propósito para que isto aconteça, vale ressaltar que é pensarmos por que estamos aqui, como cheguei para a missa, pensarmos que precisamos viver para comungar bem e que a finalidade da missa dominical é um dia celebrado e consagrado para o Senhor. É o domingo, começando nas vésperas, ou seja, nesta missa, em que Jesus ele ressuscitou de uma morte violenta. Irmã Maria Madalena, que recebeu o consentimento do Papa Clemente XII para revelar uma experiência que ela teve com as dores ocultas sofridas por Jesus, aquelas que nós não vimos na madrugada em que, depois da flagelação e da coroa de espinhos, nosso Senhor ele foi humilhado, feito um pano de chão na cela, na cadeia que ele sofreu, desde a prisão da quinta noite até a madrugada inteira da sexta, amanhecendo e sendo levado a partir das 9 horas da manhã para ser julgado, conduzido para o Monte Calvário, crucificado ao meio-dia e morto às 3 horas da tarde. E tudo leva a crer que Jesus foi humilhado porque queria ser o rei dos judeus, e que aquela capa vermelha, aquele manto púrpura que ele foi coberto,
e levado para Pilatos, coroado com uma coroa de agudos espinhos, cobriu toda a maldade que fizeram com ele, e que a cana que ele levava nas mãos foi o cetro que serviu para empurrar a coroa de espinhos na sua cabeça. Para nós, os espinhos eram como se fossem os espinhos de um limoeiro, pontiagudos, quase que envenenados de tanta dor, e uma dor lacinante que atingiu Cristo. Então estamos no domingo para celebrar a Eucaristia, porque estamos para agradecer por causa de todo o sofrimento que Cristo viveu como mérito pelos pecados. Santo Inácio de Loyola, ele, em seus exercícios espirituais, e creio que do século XVI, ele já atinava para que na Terra passaria 200 bilhões de pessoas. Se a gente der um Google, vai ver que estamos em quase isto. Um santo neste século já intuía que na Terra inteira passaria 200 bilhões de pessoas. E quantas chagas essas 200 bilhões de pessoas que não foram santos, e foram alguns, muitos, claro, mas muitos que nós fizeram nosso Senhor Jesus sofrer, e pensar que estas 200 bilhões de pessoas que está chegando lá, elas foram todas santinhas algum dia, quando foram batizadas na igreja, mas que por causa da desordem do pecado original, os santinhos, ou seja, nós, provocamos pecados no corpo de Cristo, as chagas de Cristo, e que há um outro momento em que a gente é lavado para purificarmos desses pecados, que é na confissão, onde nós somos lavados no sangue de Cristo. Dos sofrimentos que nosso Senhor Jesus sofreu, revelado por Santa Isabel, dentre eles foi: ele quer ser rei? Vamos fazê-lo sentar num trono, e o assento cheio de pregos. Depois empurraram esta cadeira, Jesus cai no chão, com uma coroa de arame, não a de espinhos, porque para a autoridade daquele império não poderia sofrer a lei, a lex romana, ela não permitia mais do que 40 chicoteadas, mais do que isso, não podia, e nosso Senhor Jesus sofreu muito mais do que isso, claro, porque é o ódio do demônio que caiu sobre Cristo, utilizando-se da embriaguez daqueles algozes. Depois fizeram nosso Senhor Jesus sofrer, arrancando tampos de sua pele com facas, as pontas das facas, arrancando pedaços da sua pele, pontas de lança, também brasas vivas tocando seu peito, sua barriga, seu pescoço, e chapas incandescentes queimaram seus pés, de modo que Jesus era uma chaga só, para lembrarmos do profeta Isaías, que faz recordar que ele não tinha aparência humana. E outra dor oculta de Jesus foi que aonde arrancaram sua barba, no lugar, nos buracos dos pelos que saíram da sua barba, colocaram
para ainda fazer chacota de Nosso Senhor, pregos. Tinha pelos e pregos fincados nos buracos. A forma de representar Jesus coberto, tapando suas vergonhas, é fruto de uma história da igreja, mas ele não estava deste jeito. E para o que a mídia hoje chama de sensibilidade, aqueles que são sensíveis, imagens sensíveis, este vídeo contém imagens sensíveis, aí não mostra, né? Então nesta época não tinha nenhuma censura para cobrir esta imagem. Como é que os soldados fizeram? Coloque um manto, coloque nele um manto de rei, que vai cobrir todas as suas chagas. Em algum momento este manto irá sair, ser retirado violentamente, arrancando ainda mais com as feridas que já estavam ali, já com sangue já aglutinado, então abrindo mais uma vez todas as chagas que foram feitas pelos algozes, ou para merecer os nossos pecados, porque os nossos pecados, irmãos e irmãs, repercutem eternamente, e não há como pagar estes pecados, só Deus. Hoje mesmo eu assisti a um sacrifício dos samaritanos, lá na sua Páscoa, um canal de uma moça, Aline, em Israel, e até hoje eles celebram assim, 60 cordeiros sendo mortos, sacrificados por sacerdotes que são mais açougueiros do que sacerdotes, no rito antigo. E aquele sacrifício de Cristo então nada valeu para este povo, né? Nosso Senhor não passa de uma fantasia para este povo. E engraçado que eles falam no documentário e medem as datas como antes e depois de Cristo, para falar dos monumentos do templo, dos montes, que ilustram toda a Palestina e Judeia, aonde Jesus passou. Hoje é a Cisjordânia. Então, amados, este é o motivo de estarmos na missa hoje, celebrarmos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Agora eu vou pensar como eu vou chegar na missa, e quando eu terminar ela, como eu vou me preparar para a de amanhã, e como eu vou me preparar para a de depois de amanhã. De modo que São Francisco Sales, ele dividiu o seu dia assim: meio-dia se preparando para a missa, e mais meio-dia celebrando a missa, e ao término da missa se preparar para a próxima missa de amanhã. É assim que deve ser a vida de todos os cristãos, deve ser desse jeito. Então, domingo, amados, nós celebramos a devolução do amor de um Deus que é infinito e que pagou os pecados de maneira infinita, e que eu não posso, como ser humano, incapaz de pagar por isto, então amar a Deus com todas as forças. Meu amor não é infinito, mas se eu faço de tudo para amar a Deus, valeu. É isto, é este sacrifício que agrada o coração de Deus, e que esta Sagrada Liturgia, ela marca então algo definitivo, que nós lemos nos textos, que é a desconfiança de si mesmo. Triste do homem que confia noutro homem. Maldito, diz a palavra, o homem que confia no homem. Responde o Salmo: logo é feliz quem a Deus se confia. E continua a pregação de Paulo: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos,
Como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Nós pregamos Cristo crucificado. E todos nós, diz São Paulo, somos os mais dignos de compaixão. E que na realidade Cristo ressuscitou dos mortos. E porque Ele ressuscitou desta morte terrível, agora eu tenho o sentido de celebrar o domingo, que é o dia do Senhor. Então agora eu entro no Evangelho e escuto Jesus falar por meio do evangelista Lucas sobre as bem-aventuranças. Em Mateus, Lucas prega 4, Mateus prega 8, só que dentro destas 8 tem as 4 que são as virtudes cardeais, as principais, que a interpretação da Santa Igreja leva-nos a compreender o que quer dizer tais bem-aventuranças. Dentre elas, a primeira, quando se diz bem-aventurados vós os pobres, deve-se ler aqui a virtude da temperança, porque a pobreza faz-nos lembrar da humildade, e somente um coração humilde ele poderá ter a temperança que faz olhar para todo este mundo e desconsiderar a riqueza, olhar e confiar em Deus. E o fruto desta temperança está justamente a pureza de coração. Felizes os puros de coração. Então aqui está uma daquelas outras bem-aventuranças que Mateus coloca, porque verão a Deus. Quando se diz bem-aventurados vós que agora tendes fome, deve-se ler sede de justiça. A justiça é uma das 4 virtudes cardeais, porque somente o homem justo, tendo fome, sente compaixão de quem tem fome, busca proteger e fazer o bem, e fazendo o bem, ele ganha uma justiça, e essa justiça ela é eterna. Quando se lê bem-aventurados vós que agora chorais, deve-se ler aqui a virtude da prudência, porque o prudente é aquele que renuncia também ao mundo, o rema destes evangelhos de hoje, desconfiar de si mesmo. E o prudente ele chora, porque deixar as coisas transitórias leva a visão concupiscente a reclamar. Então você não pode viver sem um pecado, porque você tem que alimentar a carne, dizem as ciências modernas, desde os filósofos modernos, os loucos, até os psicólogos modernos de então. Então você deve suprir as necessidades carnais, porque você não pode se mutilar. Bom, fica então a primeira imagem de Santa Madalena a respeito da mutilação de Cristo, voluntária pelos nossos pecados. E por fim, quando se diz bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, ou seja, com a perseguição, deve-se ler aqui a virtude da fortaleza, porque somos perseguidos por causa das verdades de fé. Prudência, temperança, fortaleza e justiça são as virtudes capitais, principais, que a partir delas brotarão tantas outras: a pureza do coração, a humildade, os frutos da verdadeira paz, que suportando todas estas contrariedades, o evangelista nos concede o prêmio de quem assim sofre. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,